Olá, passando para mais um devocional dela com ele. Hoje nós estaremos falando sobre o poder do perdão. A palavra que nós estaremos meditando está no Evangelho de Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Então, a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos. E é tão interessante que nós temos uma facilidade de pedir, oh Deus, me perdoa pelo meu pecado. Mas quando toca no ponto de você tem que ir até o seu irmão e pedir perdão para o seu irmão, só de você saber que ele está magoado com você, aí muda tudo. Reconhecemos que a semelhança da cruz também temos duas linhas do fluir da reconciliação. Ela é vertical, você confessa para Deus, com Deus, um homem com Deus, mas também tem na horizontal, entre os homens. O mesmo perdão que eu recebo de Deus, eu devo também liberar para o meu próximo. Então, o mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Quem não perdoa não é perdoado. Ponto. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Gostamos quando fala Deus perdoa, mas e quando fala Mari perdoa, João perdoa, Maria perdoa? Nós somos imitadores do Senhor, então nós também precisamos perdoar, precisamos liberar perdão, precisamos confessar também, amém? Então o perdão envolve muita coisa. A palavra de Deus em Mateus 6, do 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes, ó a condição, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós precisamos entender. O perdão é como uma grande fonte, uma fonte a jorrar na vida eterna mesmo. Mas se eu tampo a fonte, eu também vou passar sede, porque eu não posso tampar da fonte que eu mesmo preciso beber. Eu preciso de perdão, então eu preciso perdoar. Eu não sou perfeito, eu erro, eu falho. Você não é perfeito, você erra e você falha. Então todos nós precisamos dessa fonte, precisamos liberar perdão, precisamos perdoar. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, nós percebemos que a reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus, e nós vamos ter mais facilidade, vamos fluir mais no perdão. Contudo, se nós negamos a perdoar, interrompemos também o fluxo da graça de Deus em nossa vida. E a nossa reconciliação vertical, ela é comprometida pela ausência da horizontal. Então nós precisamos entender, eu preciso estar bem com Deus, mas eu também preciso estar em paz com o meu próximo. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das ofensas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. As ofensas que Jesus levou sobre si naquela cruz. E a premissa bíblica é de que se podemos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. A falta de perdão, ela é uma prisão. E sabe onde está a chave da falta de perdão? Do lado de dentro. É interessante, né? Você estar dentro e estar preso, com a chave dentro. Então, quem não perdoa está preso. E só você pode abrir essa porta através do perdão, através da liberação do perdão, através da compaixão, do amor e da graça. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que perdão é um benefício para o ofensor. Eu não estou beneficiando o meu ofensor quando eu perdoo.
mas eu estou fazendo bem para mim mesma. E estou também restaurando, né? Colocando alinhada a minha comunhão com Deus. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. E pensando em Isaías 59:2, o que diz? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede que Ele nos ouça. Eu não quero nenhuma interferência na minha comunhão com o meu Pai. Porém, eu digo que o benefício maior do perdão não é para o ofensor, mas sim para o ofendido, para a vítima. O maior benefício é para aquele que foi ferido. Sem perdão, não há cura. Como deve ser o nosso perdão? Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão? A pessoa tem que merecer esse perdão para ser perdoada? Não, claro que não. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade, eu não perdoo fulano porque ele nunca chegou para mim e reconheceu que ele errou. Ele nunca chegou para mim e pediu perdão. Deus não impôs uma condição para nos perdoar. A pessoa, eu só vou perdoar se a pessoa me pedir perdão. Não. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. A palavra de Deus em Efésios 4:32 diz o quê? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Fizemos por merecer o perdão de Deus? Claro que não. Não teria como. Então o nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. Perdoar é um ato de obediência à palavra de Deus. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independentemente de qualquer comportamento. E Ele é o nosso exemplo. Deus é o nosso padrão. Perdoar não é o mesmo que confiança, pois confiança se conquista, mas o perdão se libera. Mas eu não confio naquela pessoa. Você não precisa confiar, mas você precisa perdoar. Há limite de vezes para perdoar? Nós já estamos lendo, quantas vezes nós já lemos esse versículo? Então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse texto está em Mateus 21:22. Quantas vezes Deus já te perdoou? Deus já me perdoou. E quantas mais Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. Quantas vezes forem necessárias. O perdão é a asepsia da alma. É como espremer um pus de uma ferida. A cura é eficaz para as emoções e evidentemente um atributo inerente à natureza da família de Deus. O povo de Deus é um povo que aprendeu a perdoar, porque segue o exemplo do mestre. Perdoar fecha brechas para Satanás não alcançar vantagem sobre nós. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Isso está em 2 Coríntios 2:10-11. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada por não perdoar. Que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Não devemos dar lugar ao diabo. A palavra de Deus diz isso em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Que o diabo anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Isso está lá em 1 Pedro 5:8. E a palavra também diz que devemos resisti-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O perdão não é um sentimento. Sempre ouvindo, pastor, eu não estou sentindo de perdoar. E não vai sentir mesmo, não é um sentimento. Perdoar é uma decisão, é também uma atitude de fé, é um ato de obediência à palavra de Deus, é um posicionamento como filho e filha de Deus.
Já dissemos que o perdão não é por merecimento. Logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. O ressentido não quer perdoar. Mas nós precisamos entender, se nós lemos a palavra de Deus e queremos obedecer, somos perdoadoras. É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus estava ensinando os discípulos a perdoarem, foi algo assim tão interessante que... Vamos ler aqui em Lucas que vocês vão entender. Lucas 17, 3, 5 diz assim: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Naquele instante os discípulos reconheceram que praticar este nível de perdão iria demandar deles uma fé muito grande. Então, perdoar é um ato de fé. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer, dispensando a sua graça no momento que tivermos uma atitude de perdão. Deus vai agir, Deus vai operar. Em nome de Jesus. Perdoar, não tem gente que fala, você é bobo, vai perdoar. Não, bobo não, é sábio, inteligente e obediente. Nós precisamos entender, a partir do momento que não estou disposto a perdoar e nem pedir perdão, preciso fazer 3 importantes perguntas. Sou realmente um cristão? Se a resposta for sim, devo perguntar-me novamente: Jesus, além de Salvador, é também meu Senhor? Quanto a esta pergunta, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Isso está em Lucas 6,46. E por fim, devo indagar a mim mesma: eu amo a Deus? Para tal questionamento, Jesus vai nos responder: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que possamos aplicar a verdade da palavra de Deus em nosso viver. E sem receio afirmar: sou cristão, amo a Deus e Ele é o meu Senhor. Por isso guardo os mandamentos e obedeço a sua voz, que me ensina a perdoar. Eu sou perdoador. Senhor, em nome de Jesus, blinda essa palavra em nossos corações e que possamos liberar perdão a quantos forem necessários. E termos também a humildade de pedir perdão a todos que nós ofendemos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que o inimigo não logre vantagem em nossas vidas e que nós também não venhamos ter as nossas orações interrompidas e a nossa oferta retida por falta de perdão. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um coração ensinável, sensível, obediente e cheio de amor ao Senhor e que guarda verdadeiramente os seus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.